turminha, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos atividade do caderno de desenho. Mas antes de você realizar a sua atividade, você vai pegar o seu calendário. Vejam só, nós marcamos ontem as nossas atividades aqui, os números, da semana. Então você vai colorir a data de hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 2 de setembro, olha que o mês de setembro de 2020, olha só. Colore então aí no seu calendário o dia 2, com a cor que você quiser, o dia 2, tá? Depois que você colorir o seu calendário, olhem só, você sabe o que é dependência? Você já ouviu essa palavra? Dependência é quando nós dependemos de alguém, quando nós dependemos de algo. Sabe de quem que você é dependente? Você é dependente da mamãe, do papai, porque você precisa dos seus pais para cuidar de você, para você ter a sua alimentação, para você ter a sua casa, suas roupas, seus calçados, para você ter a sua escola. Você depende de alguém e a pessoa de quem você depende é dos seus pais. Não é mesmo? Agora, você sabe o que é independência? Você já ouviu essa palavra? Independência é quando nós não precisamos das pessoas para nos sustentar, para nos dar o alimento, para nos dar as roupas, os calçados, tá? Então, eu vou contar para vocês uma história que conta sobre como surgiu a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Então vamos ouvir para você entender como que antes o Brasil ele era dependente de Portugal e agora ele não é mais. Agora ele é independente. Então vamos prestar atenção? Então ouça a história que eu irei contar. Nossos bisavós eram nascidos, nem os nossos avós, nem a mamãe, nem o papai, nenhum de nós havia nascido. Lá no país chamado Portugal, um príncipe chamado Pedro viajou com a sua família de navio. Sabe para onde? Para morar aqui no Brasil. E veio a família toda do Pedro, o príncipe. Quando eles chegaram aqui, ficaram morando muito tempo. Os dias foram passando. Mas um dia, o rei, o pai do príncipe Dom Pedro, ele precisou voltar para Portugal. Então, sabe o que ele fez? Ele disse que o Dom Pedro, o príncipe, ficaria aqui no Brasil. E só ele voltaria para Portugal. Sabe por quê? Quem mandava aqui no Brasil antigamente eram os portugueses. Eles mandavam em tudo que ia acontecer aqui no Brasil. Pois é, enfim, o pai do Pedro voltou de navio para Portugal e o Pedro continuou aqui no Brasil. Ah, Dom Pedro, príncipe, era estudioso, dedicado. O povo aqui no Brasil adorava ele. O tempo foi passando, os dias foram passando e o pai do Pedro, o rei, lá em Portugal, enviou uma carta para Dom Pedro, o príncipe aqui no Brasil. Sabe o que dizia na carta? Que era para o Dom Pedro, o príncipe, voltar para Portugal e que o rei ele iria continuar mandando aqui no Brasil, em tudo, de lá mesmo de Portugal. Mas era para ele voltar. Dom Pedro, o príncipe, não gostou nada disso. Não mesmo. Ele falou, não, o povo aqui do Brasil gostava muito dele. Então ele disse, não irei voltar. Eu vou dizer para o povo aqui do Brasil que eu vou ficar aqui no Brasil sim. Sabe o que ele resolveu fazer? Quando foi no dia 7 de setembro, que está chegando o dia de comemorar, o Dom Pedro montou no seu cavalo e foi galopando, junto com todos os seus amigos soldados, até um riacho. À beira do riacho, ele levantou a sua espada, bem alta assim, e gritou, bem alto, independência ou morte! Portugal
não vai mais mandar na gente. O povo do Brasil ficou muito contente. Afinal, agora Portugal não ia mandar mais no Brasil. O Brasil seria independente. Ah, foi uma alegria geral. Sabe quando isso aconteceu? No dia 7 de setembro, mas muito tempo atrás. E todo dia 7 de setembro, de todos os anos, o povo brasileiro comemora a independência do Brasil. Portugal não manda mais na gente. E sabe como a gente canta para comemorar isso? A gente canta assim. Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. Nosso Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi muito legal. Com o grito da independência, nos livrou de Portugal. Grito, grito, gritou lelê, da independência, olá. Grito, grito, gritou lelê, da independência, olá. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E então, crianças, agora que vocês já ouviram a história sobre a independência do Brasil, nós comemoramos esta data no dia 7 de setembro, que será segunda-feira, já está chegando. Nós vamos fazer um registro de um desenho de observação no seu caderno de desenho. Então, você vai pegar o seu caderno de desenho e você vai observar essas duas imagens que estão aí nesse slide ao lado aí. Olha só, na primeira imagem nós temos aí a bandeira do Brasil. Na segunda imagem nós temos aí uma obra que é do pintor Ivan Cruz, chamado Ciranda 2. Você irá observar estas obras, essas duas imagens, e você irá fazer o desenho no seu caderno. Olha como que a professora fez a junção dessas duas imagens. A primeira imagem, que é da bandeira do Brasil, representa o nosso país, a bandeira do nosso país. Você irá desenhar, da forma como você souber, a bandeira do Brasil, observando essa imagem que está aí. Então, você vai desenhar depois como que as crianças se alegraram ao ouvir, naquele momento, no dia 7 de setembro, da independência do Brasil, aquelas palavras que Dom Pedro gritou bem alto: independência ou morte. Elas se alegraram, elas dançaram, elas cantaram, elas se divertiram. Então você vai observar a imagem que o Ivan Cruz fez aí da brincadeira Ciranda 2 e você irá representar essa obra através de desenhos de observação no seu caderno, juntamente com a bandeira do Brasil. Faça aí o seu desenho de observação. Boa aula para vocês e até amanhã na nossa aula online. Beijos!